Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais, que aparecem aí na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo, aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. E agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria. A Alemanha concorda com 5 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia e produção conjunta de armas de longo alcance. Então, como a gente discutiu aqui, realmente o Friedrich Merz está aprofundando tudo que de pior foi feito durante o governo do Olaf Scholz. Lembrando que os social-democratas do Olaf Scholz compõem a coalizão de governo, onde também estão os democratas cristãos do Friedrich Merz. Então o Friedrich Merz está aprofundando muita coisa ruim que o Olaf Scholz já vinha fazendo. E aqui a gente vê mais um caso desse tipo. Inclusive, no que tange a vários pontos que a gente vai discutir hoje, o Olaf Scholz ele não teve coragem de ir tão longe quanto o Friedrich Merz está indo, né? Entro aqui no texto da matéria. O chanceler Friedrich Merz, primeiro-ministro da Alemanha, ele afirmou que Berlim buscará ajudar Kiev a desenvolver em conjunto novas armas de longo alcance que possam atingir áreas mais profundas da Rússia, já que a Alemanha concordou com um novo pacote de ajuda de 5 bilhões de euros. Merz disse que a Alemanha e a Ucrânia buscarão possibilitar a produção conjunta de armas. Então, o ponto que está colocado aí é que algo que vem sendo tentado desde o início, que é colocar a Alemanha como linha de frente num confronto contra a Rússia, isso vai ganhando cada vez mais solidez. Quando o Merz faz esse tipo de movimento aqui, quando o primeiro-ministro alemão, o chanceler alemão, faz esse tipo de coisa, ele atende aos objetivos de setores anglo-yankees que querem ver a Alemanha em rota de colisão com a Rússia. Tanto é que em vários momentos aqui, e durante esse período da guerra que acontece na Ucrânia, a gente viu a Alemanha buscando escapar dessa posição, embora sob uma intensa pressão. Por isso que eu falei que o Friedrich Merz está atingindo objetivos que o Olaf Scholz não atingia, ele não ia até esse ponto, ele evitava muitas das coisas que o Merz está fazendo, conforme a gente já discutiu aqui, que seria assim mesmo. E todos esses objetivos, se atingidos, colocam a Alemanha em rota de colisão com a Rússia. Quando eu coloco aí o Chihuahua, o novo Chihuahua da OTAN, eu nem estou falando em termos de altura, né? Porque o Friedrich Merz é um baita de um cara, ele é bem alto. Mas eu coloco a liderança, ele como liderança da Alemanha, que não tem poder de fogo suficiente para assumir essa função. E para embasar o que eu estou dizendo, a gente pode trazer vários posicionamentos de setores militares alemães e setores políticos que fazem comentários a respeito da dificuldade que a Alemanha teria, assim como outros países europeus também colocam essa questão, de enfrentar uma guerra com a Rússia se ela começasse agora. Então a gente já viu várias lideranças colocando, não teríamos munição, armamento para mais do que poucos dias ou algumas horas em alguns casos, e a gente vê o que? O Friedrich Merz fazendo justamente isso. Então, o que isso aí é, se não um chihuahua em termos políticos, ele acaba funcionando como um chihuahua aí da OTAN latindo para a Rússia, mas se o caldo entornar, a Alemanha não segura a bronca, né? Então tá aí o Merz, né? Não que o Zelensky seja um parâmetro para a gente determinar a altura de alguém, porque o Zelensky não seria um bom parâmetro. Mas, na verdade, em termos de altura mesmo, o Friedrich Merz está muito longe de ser um chihuahua, né? Está mais para um dog alemão, na verdade. Letras vermelhas. O Friedrich Merz, essas fotos são ótimas, né? Essas fotos que o Zelensky aparece com as lideranças, a gente já trouxe várias bastante engraçadas aqui. O Friedrich Merz anuncia o plano após dizer que países retiraram restrições para o envio de armas à Ucrânia, aquela questão das armas de longo alcance. Então o Merz ele vai mergulhando num discurso cada vez mais inflamado. E nesse ponto, e isso foi uma coisa que o governo russo disse, ele está competindo com a França por essa posição de quem estraga mais as negociações.
A gente vê o Merz ganhando buscando essa projeção, rivalizando com o Macron em termos de provocação, aí essa liderança da coalizão dos dispostos. A gente vê também o Keir Starmer numa posição de liderança aí disputando também. Então a Rússia, tanto é que a Rússia colocou justamente isso, que a Alemanha, com o Friedrich Merz, vem disputando com a França aí para ver quem é que tem a conduta mais beligerante, para ver quem é que consegue, de maneira mais acelerada, estragar as negociações que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está convocando, está convidando a Ucrânia para um novo diálogo, para um novo encontro. E pelo que eu vi, até onde eu vi, a comitiva, a delegação russa seria a mesma, né? O mesmo pessoal que participou da outra conversa participaria agora. Então vamos ver como é que isso vai se processar. Letras azuis. A produção alemã de armas na Ucrânia será alvo da Rússia. A gente já falou várias vezes sobre isso. Não é a primeira vez que essa conversa aqui aparece, né? A gente já falou várias outras vezes sobre essa questão de produção de armas na Ucrânia, e a Rússia já falou sobre isso, é um alvo natural, até porque alimenta a iniciativa de guerra contra a Rússia. Então é um alvo, e a Rússia foca os seus ataques na logística de guerra da Ucrânia. Isso que é um ponto importante colocar. De forma que, letras vermelhas, não é de hoje o objetivo de colocar a Alemanha na linha de frente contra a Rússia. Porque a Alemanha está assumindo esse papel, e foi assim que a Rússia interpretou, que é a Alemanha assumindo o protagonismo. E se a Alemanha participa da produção de armas com a Ucrânia em território ucraniano, é evidente que esses locais serão atacados. Aí abre-se possibilidade para uma grande campanha por parte da mídia e da OTAN em termos de campanha internacional, trazendo a ideia de que a Rússia está atacando a Alemanha. E aí a coisa empurra ainda mais, a situação empurra ainda mais a Alemanha para a linha de frente. Então o que o Merz está fazendo é muito perigoso. Lembrando que é preciso consultar a população europeia para ver a população da Alemanha, da França e de outros países, para ver se eles realmente gostariam de ver o seu país diretamente envolvido numa guerra. E isso que é um ponto importante. Então o Merz faz esse movimento, que é um movimento perigoso, e coloca a Alemanha na posição de bucha de canhão, né? Linha de frente, que é justamente isso que está muito claro desde o início dessa guerra, que é acelerar o rompimento de relações entre Rússia e Alemanha. Não é que a Alemanha deve liderar esse processo, a Alemanha deve ser linha de frente desse processo. Letras azuis. A Ucrânia falou sobre produção de drones, a pergunta que fica é se de mísseis também, então quando fala dessa produção conjunta com a Alemanha. Então a mídia corporativa está alardeando bastante isso, até porque é um ponto importante. Ressaltar que a Alemanha está assumindo um protagonismo. Isso indispõe ainda mais a Rússia e a Alemanha, que é um dos objetivos dessa guerra. A gente falou bastante sobre a questão energética, mas não para por aí. Inclusive, indispor a Alemanha e Rússia, evitar que a Alemanha e Rússia se aproximem, é um objetivo histórico dos setores anglo-yankees. Letras vermelhas. O Olaf Scholz, que era o primeiro-ministro anterior, o chanceler anterior, ele evitou enviar os mísseis Taurus à Ucrânia. Tanto é que ele foi pressionado várias vezes e ele não fez. Dentro de todas as críticas que a gente pode fazer ao Olaf Scholz, isso aí ele não fez. Então essa crítica não dá para fazer a ele. Ele realmente evitou fazer isso. E em outros pontos ele fez várias resistências. Tanto é que o que eu comentei aqui, quando eu falei a respeito do Olaf Scholz, ou do Friedrich Merz ser o próximo primeiro-ministro, é que o Friedrich Merz faria o Olaf Scholz parecer uma alternativa melhor, o que é incrível, dado tudo que o Olaf Scholz fez. Já o Friedrich Merz, ele defendeu essa ideia nas eleições, aí isso aí gerou um barulho que preocupou o Friedrich Merz, daí ele voltou atrás, mas o fato é que já tinha escorregado da boca dele para fora que ele poderia enviar os mísseis Taurus, mas o fato é que isso aí é polêmico. Isso aí não há concordância na Alemanha sobre enviar os mísseis Taurus para que a Ucrânia possa usá-los. Letras azuis. A Rússia diz que a Alemanha está atrapalhando as negociações, que é o que eu coloquei para vocês antes, né? Há uma competição aí entre
França e a Alemanha para ver quem é que atrapalha mais as negociações para ver se é possível chegar a um acordo de paz. Letras vermelhas, e já que a gente está falando em negociações, é importante destacar que grupos extremistas ucranianos estariam ameaçando o chefe da delegação russa. A Rússia denunciou isso aí, o que é um... A gente sabe que esses grupos extremistas eles têm ligação com a inteligência ucraniana. E a gente sabe que a inteligência ucraniana, até porque isso já apareceu até na mídia corporativa dos Estados Unidos, ela foi organizada e bancada. Foi construída essa atual inteligência ucraniana pela inteligência dos Estados Unidos, pela CIA. Então existe aí uma série de conexões extremamente nefastas. E se há uma ameaça ao chefe da delegação russa das negociações, que é o Vladimir Medinsky, isso tem o dedo, ou vou deixar aqui na hipótese, pode ter o dedo, né, da Ucrânia. O que seria o quê? A Ucrânia ameaçando o mediador. Isso é um absurdo. Isso falando em termos de história, né? Matar o mensageiro é um absurdo completo. Isso aí é uma das coisas mais básicas da diplomacia. Não se ameaça o mensageiro, né? O cara que está trazendo ali a conversa, né? Para tentar se chegar a algum desfecho que caminhe para o lado diplomático e acabar com a guerra. Não se faz uma coisa desse tipo, né? E isso é uma brutalidade, é uma das coisas mais antidiplomáticas que se pode fazer, é ameaçar o mediador, o mensageiro. Isso é não consigo nem caracterizar, assim, uma das coisas mais brutais e básicas que se pode fazer, assim, de atentados contra a diplomacia. Letras azuis, a família do Vladimir Medinsky estaria sendo ameaçada. Então são setores que não querem o fim da guerra, são setores que temem o que vai acontecer depois que a guerra acabar. A gente sabe que setores da OTAN não querem o fim da guerra. A gente sabe que o Zelensky e a sua base não querem o fim da guerra, porque não sabem como será depois. E setores extremistas na Ucrânia também não querem. Querem continuar do jeito que está, até porque tem tirado muita vantagem dessa situação aí, né? E já que estamos falando em atritos entre a Rússia e a OTAN, lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN, mas a guerra que acontece na Ucrânia, ela tem a participação direta da OTAN. E é um projeto da OTAN essa guerra aí, né, que usa a Ucrânia como bucha de canhão. Vamos continuar falando de atritos entre OTAN e Rússia. Trago a seguinte matéria, o plano da Grã-Bretanha para negar à Rússia o controle do Ártico. Então vamos falar aqui sobre essa geopolítica do Ártico que está se desenvolvendo de maneira cada vez mais hostil. Está vindo aí uma militarização do Ártico. Entro aqui no texto da matéria. O secretário de Relações Exteriores observará navios britânicos e noruegueses realizando patrulhas conjuntas antes de anunciar um esquema de inteligência artificial com a Islândia para detectar embarcações hostis. Então, de novo, aquela conversa sobre inviabilizar a navegação russa. A gente já falou sobre isso no Mar Báltico, a gente já falou sobre projetos para o Mar Negro e estamos falando agora sobre a questão do Ártico, sendo que também já teve episódio acontecendo no Mar Mediterrâneo. Já falamos sobre isso aí. Então a gente vê aí uma tentativa de inviabilizar a navegação russa. Então trata-se de mais um capítulo desse tipo aí, né? E continua ali, né? Depois das aspas, eu estou ali ainda no texto da matéria. E com o derretimento das calotas polares da região, novas rotas e recursos de navegação serão expostos, aumentando ainda mais o risco de confronto. Então vamos falar dessa questão. Aí no mapa para você está a Noruega envolvida nessa discussão aí, aparece no texto, a Islândia e também pintado no mapa está o Reino Unido e claro a Rússia, porque estamos falando da Rússia também aqui. Letras vermelhas, a OTAN teme projetos de exploração no Ártico, já falamos bastante sobre isso, tanto é que essa imagem que eu trouxe aqui, vocês já viram várias e várias vezes, porque eu já trouxe ela aqui até cansar. E de rotas comerciais, projetos que são debatidos por Rússia e China. Então essa parceria de Rússia e China para operar no Ártico preocupa muito a OTAN, né? Então temos aí um horizonte em expansão e a OTAN quer evitar o avanço de Rússia e China em parceria no Ártico. Tanto é que a gente vê várias vezes o governo dos Estados Unidos, o Trump repete isso o tempo inteiro,
E figuras do governo dele também, o J.D. Vance já falou sobre isso, o Marco Rubio já falou sobre isso, o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, o Marco Rubio, secretário de Estado, porque é um tema que preocupa. Tanto é que as primeiras ações do Trump, elas já apontaram para essa questão do Ártico. Já vamos falar de novo disso aqui daqui a pouco, né? Letras azuis. A China tem grande poderio naval, e já falamos aqui sobre a indústria naval chinesa e todo o seu potencial, e a Rússia tem expertise no Ártico. Então, juntando essas forças, existe um enorme potencial de exploração de recursos no Ártico, de militarização do Ártico, inclusive colocando Rússia e China nesse processo aí, e também de abertura de rotas. A China já busca desenvolver tecnologia, armamento super tecnológico, que funcione no ambiente ártico, o que não é fácil, né? O que não é fácil. Letras vermelhas. O Trump mira a Groenlândia e o Canadá para ter força no Ártico. E a gente já falou bastante disso aqui. Essa imagem aqui é outra que vocês já viram também até cansar. Observem ali mais uma vez que está ali o Alasca, parte dos Estados Unidos no Ártico, pintado de roxo. Está ali o Canadá, está ali a Groenlândia. De forma que, se o Trump ele anexa o Canadá e a Groenlândia, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que ele tá assediando tanto o Canadá quanto a Groenlândia. Tudo ali viraria roxo, né? Viraria tudo Estados Unidos. Aí percebam que haveria uma preponderância no Ártico de Estados Unidos e Rússia. Aí o Trump cai num cenário que é do agrado dele, que é de sentar à mesa com o Putin para falar sobre uma partilha do Ártico. Isso interessa a ele já falou sobre isso, inclusive. Aí, claro, existe uma resistência de outros setores da OTAN em relação a esse projeto, né? Letras azuis. A OTAN tem tentado dificultar a circulação russa no Mar Báltico e tem projetos para o Mar Negro, que é o que eu coloquei para vocês logo no início desse tema aqui, né? Então a gente está vendo aí um movimento recorrente de tentar inviabilizar a navegação russa, inclusive com atos de guerra, como interceptar navios russos em águas internacionais. Isso é muito perigoso, a gente falou sobre isso recentemente. Então a gente segue observando essa questão naval aqui, né? Aí no vídeo de ontem eu falei sobre a Geórgia, né? Quando estava falando da questão do Mar Negro, eu citei a Geórgia. Aí eu me lembrei que faz um tempinho que eu não atualizo a situação da Geórgia, que é um país vizinho da Rússia. Então vamos falar um pouco sobre a situação da Geórgia a partir dessa matéria aqui. Só para fazer a revisão, lembrem que a gente falou sobre uma tentativa de revolução colorida na Geórgia, uma exploração do cenário eleitoral para jogar a população contra o governo, tentar abrir uma segunda frente contra a Rússia a partir da Geórgia, uma espécie de Euromaidan 2.0 para derrubar o atual governo e levar ao poder forças que façam da Geórgia uma bucha de canhão. Então foi por aí que paramos nas últimas vezes, né? Ministro do interior da Geórgia, o Gomelauri, ele que é sancionado, né? Ele renuncia. Então percebam que existe uma pressão anglo-yankee sobre setores políticos da Geórgia. Por quê? Porque o governo da Geórgia ele tenta evitar que a Geórgia seja transformada numa bucha de canhão desses interesses. Então aí vem essa pressão através de sanções contra indivíduos. Entro aqui no texto da matéria. O ministro do interior da Geórgia, o Gomelauri, que aparece na foto para vocês aí, um funcionário sancionado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, cujo mandato foi marcado, aí vem, né, o viés da matéria, pela repressão violenta a protestos pró-europeus, anunciou a sua renúncia na quarta-feira. O Gomelauri afirmou que a sua renúncia lhe dará a oportunidade de passar mais tempo com a sua família. Então é uma pressão enorme que o indivíduo sofre porque tem um certo comportamento político. Basta ver que, falei aqui recentemente, que o Calin Georgescu da Romênia, o cara anunciou a sua retirada da vida política. Sendo que, na eleição que foi anulada recentemente na Romênia, antes dessa última aí que colocou um candidato pró-OTAN e pró-União Europeia no poder, o Calin Georgescu era o favorito. Aí a eleição foi anulada. Então, o cara que era favorito, na eleição que foi anulada, ele fala em abandonar a vida política. Então é uma enorme pressão que ele sofre e todas as pessoas que estão no entorno dele, né?
Mas eu estou falando da Geórgia, só citei o caso do Calin Georgescu para dar força ao argumento. Letras vermelhas, interesses anglo-yankees usam as sanções contra membros de governos para desestabilizar. Então é um movimento de pressão para quê? Para que o indivíduo desista, para que ele pare, para que ele recue nas suas intenções. Sempre que algo que desagrada os Estados Unidos está para ser votado ou já foi votado contra o interesse dos Estados Unidos, vem esse pacote de pressão sobre o indivíduo, né? ou sobre grupos ou instituições. Letras azuis. A Geórgia enfrenta uma tentativa de revolução colorida, que é o que eu coloquei para vocês aqui a princípio, já falamos várias vezes sobre o caso da Geórgia, usando um argumento semelhante ao que movimentou o Euromaidan na Ucrânia, por isso que eu chamo aqui. E na verdade essa coisa do Euromaidan 2.0 foi o próprio governo da Geórgia que caracterizou dessa forma, né? Que estão tentando fazer aqui uma espécie de Euromaidan, o Euromaidan 2.0. Que foram bagunças que foram movimentadas de fora para dentro na Ucrânia, explorando uma certa situação política da Ucrânia, que levou ao poder, a partir dali, forças políticas que fizeram da Ucrânia uma bucha de canhão dos interesses anglo-yankees. Então, o mesmo processo está sendo tentado na Geórgia, que está conseguindo combater, felizmente, né? Letras vermelhas. Os protestos continuam desde o contexto eleitoral, explorando ali o cenário eleitoral. E é preciso lembrar que a Geórgia neutralizou a ação das ONGs que tinham ali um trabalho intenso de desestabilização do governo, e eu acho importantíssimo, tanto é que houve uma lei aprovada na Geórgia que exige transparência de ONGs que recebem dinheiro de fora, e eu acho isso muito importante. Não é a proibição, é a transparência, para que esse dinheiro seja explicado. Na verdade, eu acho que a transparência é importante para dinheiro de fora, de dentro, de qualquer lugar, entendeu? É importante essa transparência. Colocando luz, para onde é que vai esse dinheiro? Por quê? Esse dinheiro está servindo aí para qual objetivo? Aí, a partir da transparência, é possível que a sociedade se posicione sobre certos temas, né? Letras azuis. A OTAN tenta um Euromaidan 2.0 no país e fazer da Geórgia uma bucha de canhão, assim como a Ucrânia é. E aí está numa situação que a OTAN adora, porque a Geórgia não é membro da OTAN. Ela entra na guerra e não puxa a OTAN para dentro da situação. Então fica só armando e dando suporte com, entre aspas, instrutores, né, e mercenários também. Agora vamos falar desses percalços aqui, obstáculos que apareceram diante do Trump e foram retirados, né? Quando eu comecei a preparar essa apresentação de hoje aqui para vocês, a matéria que eu tinha colocado é que o Trump havia sido bloqueado ali, né? Essas tarifas do Trump haviam sido bloqueadas. Só que quando eu estava terminando de escolher os assuntos e quando eu cheguei para elaborar o vídeo, essa apresentação aqui, eu vi que já tinha caído. Então, essa dinâmica continua. Vou trazer o que eu tenho até o momento em que eu estou gravando o vídeo, final de tarde, início de noite, do dia 29 de maio. O vídeo torna-se público para vocês às 6 horas da manhã do dia 30 de maio. Então, só para dizer que o que eu tenho até agora é isso, tá? Trago a seguinte matéria da Associated Press. Tribunal de Apelações permite que o Trump continue cobrando tarifas sob a Lei de Poderes de Emergência, por enquanto. É muito importante ressaltar esse por enquanto aí. Trago a seguinte matéria. Ou melhor, entro no texto da matéria. Um tribunal de apelações permitiu que o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, continuasse a cobrar tarifas usando uma lei de poderes emergenciais, por enquanto. Mais cedo hoje, um juiz federal bloqueou o uso da lei por Trump para impor tarifas. A decisão foi proferida um dia após uma decisão semelhante mais ampla de um painel de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos. O que a gente está vendo aí? Uma disputa. Há uma disputa de setores nos Estados Unidos. Alguns questionam a política do Trump e outros setores apoiam. Então há uma divergência interna a respeito de que caminho seguir. E a gente vê essa disputa manifestada nessa situação aqui, né? Letras vermelhas. Existe uma disputa interna nos Estados Unidos, setores que apoiam o Trump e apoiam as medidas que ele está levando à frente e os que temem o projeto Trump. Então, tem setor graúdo apoiando e tem setor graúdo questionando. Daí a gente vê o quê? Setores empresariais
que estão a favor, setores da mídia que estão a favor e setores empresariais, setores da mídia contra. Essa divisão é importante. É muito melhor esse pessoal estar divergindo e brigando do que concordando e azeitando a máquina. Então esses atritos são fundamentais. Que briguem e que briguem muito. E que se dividam o máximo possível. Quanto mais divisão houver em setores de poder dos Estados Unidos, setores de cúpula, tanto melhor para o mundo inteiro. Porque é pior quando esse pessoal converge demais, né? Letras azuis. O motivo do bloqueio, né? O motivo que a justiça colocou para o bloqueio que já foi derrubado até o momento que eu estou gravando, pelo menos. O Trump estaria extrapolando a sua autoridade ao tomar essas decisões aí. Letras vermelhas. O Trump tem tido que recuar por causa do caos de suas medidas e por causa da pressão de setores que perdem com todo esse caos e com todas as mudanças decorrentes desse tipo de comportamento tarifário do Trump. Justamente por isso existe essa disputa aí, né? Porque alguns setores veem o seguinte, bom, o projeto democrata, o projeto do Biden, ele também não vinha conseguindo deter a China e a China vinha avançando rapidamente. Agora, o cenário tal como está, ele é complexo porque a China continua avançando e o interessante é que ela avança permitindo que vários setores nos Estados Unidos ganhem dinheiro, mas no longo prazo muita gente teme onde é que isso aí pode dar para esses mesmos setores. Porque quando a China foi convidada para participar do mercado global, ela tinha um certo comportamento. Aí ela foi ganhando força e conforme ela foi ganhando força, ela foi se posicionando de maneira mais autônoma, investindo mais em tecnologia, crescendo, até que num dado momento ela passou a dar mais as cartas e hoje a China já aparece aí como uma potência. O que alguns setores temem é, bom, eu estou ganhando dinheiro com a China, mas a China está cada vez mais autônoma e dando as cartas. Até quando isso aí vai continuar vantajoso para mim e essa maré não vai virar contra? É isso, e essa é a grande dúvida. Mas o que alguns setores temem é a forma como o Trump está fazendo, ao invés de impedir esse processo, pode acelerar a derrocada dos Estados Unidos. E, inclusive, fazer com que esses setores comecem a perder muito e muito rápido. Por isso, há uma divergência. Tá, mas então o que fazer se por um lado dá errado e por outro possivelmente dá mais errado ainda? É isso que evidencia a própria crise que os Estados Unidos vivem. Para mim, a existência e a vitória de um presidente como o Trump já evidencia a própria crise, entendeu? Já é um marco da própria crise. Só num cenário de crise, um presidente como o Trump é possível. Países com uma política, uma economia e um ambiente saudável não produzem políticos como o Trump. Letras azuis. O Trump afirma tentar reverter o déficit comercial dos Estados Unidos, que é o discurso aquele, né, que é de reverter o déficit comercial, e ele usa o porrete tarifário. Vai para o cálculo, bom, temos déficit ou superávit comercial em relação a este país? Temos déficit, então tarifa neles para reverter. Né? Que é o princípio dos Estados Unidos primeiro, né, do America First. E já que estávamos falando aqui de disputa entre Estados Unidos e China, vamos continuar falando disso, mas vamos trazer aqui para o cenário da América Latina. Quero falar desse caso específico que a matéria aponta. Diz a matéria da Reuters, o Peru busca reunião de alto nível com China e Brasil para avançar na ferrovia bioceânica. A gente tem tocado nesse tema algumas vezes aqui, agora vamos falar mais um pouco aqui desse assunto. Né? Entro aqui no texto da matéria. O Ministério da Economia do Peru afirmou em comunicado na segunda-feira que o país buscará uma reunião de alto nível com a China e o Brasil para avançar com o projeto da ferrovia bioceânica. O ministro da Economia, o Raul Pérez Reis, que aparece aí na foto ao lado da Dina Boluarte, que é a presidente do Peru, e se reuniu com o embaixador da China no Peru, que lhe disse que uma reunião entre os líderes dos dois países ajudaria a definir um roteiro conjunto para o corredor ferroviário regional que conecta o Atlântico ao Pacífico. É uma infraestrutura importantíssima. Isso é importante para o Brasil, isso é importante para o Peru. Tanto é importante
que eu já vi outros países querendo participar disso aí. O Chile quer participar disso aí, já vi o Chile aparecendo como uma alternativa para essa conexão Atlântico-Pacífico. Tanto é que eu já falei aqui, inclusive, do caso do Boric, querendo participar disso. E eu também já vi a Bolívia, o governo boliviano se apresentando como um ponto ali, um ponto central para a questão das ferrovias, né? Dada a posição que a Bolívia tem. Então a Bolívia também acena com essa possibilidade. Por quê? Porque é um projeto importante. É investimento em infraestrutura, é divisas que o país ganha, né? Um ponto de passagem, entra numa rota importante, né? Essa questão da integração da nova rota da seda. Então, todo mundo está interessado. Agora, a gente deve lembrar que, embora isso sempre seja um projeto dos Estados Unidos, isso aqui é histórico de tratar a América Latina como quintal, o governo Trump ele fala abertamente sobre isso. Tanto é que o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, falou dessa forma quando se tratou do caso do Panamá, né? Que a gente não vai deixar a China avançar no nosso quintal. Essa foi a expressão utilizada. Então a questão existem obstáculos ao nosso desenvolvimento, para variar, vindo dos Estados Unidos. E a gente já sabe muito bem que construção de ferrovia, que tipo de obstáculo que aparece, né? Aparece o pessoal... Letras vermelhas, a ferrovia conectaria o Atlântico ao Pacífico, sendo uma alternativa ao Canal do Panamá, que está sob controle dos Estados Unidos. Tanto é que um dos primeiros movimentos que o Trump fez foi de esmagar o governo do Panamá. Ele achatou o governo do Panamá, fez o governo do Panamá romper acordos com a China, humilhou o governo do Panamá, tanto é que não bastasse humilhar o governo do Panamá, que já tinha feito as concessões que ele queria, ainda falou sobre ocupação militar e continua falando. Tanto é que a população panamenha foi para a rua para protestar contra isso aí, porque foi vexatório. Mas claro, ninguém acha que o Panamá vai bater de frente com os Estados Unidos, porque historicamente nem é isso que o Panamá faz aí, né? Letras azuis. Outra alternativa ao canal do Panamá seria o canal da Nicarágua, mas também a Nicarágua está sempre acenando a China. Mas da outra vez que a coisa avançou, alguns anos atrás, houve uma tentativa de derrubar o governo da Nicarágua. Houve ali um movimento de desestabilização, de tentativa de desestabilização do governo do Daniel Ortega, que fez um movimento habilidoso e conseguiu desmontar essa tentativa. Teve até participação de setores religiosos, que guardavam inclusive armamento para tentar derrubar o governo. Houve uma tentativa de golpe, na verdade, né? E é daí que vem o atrito do Ortega com setores religiosos na Nicarágua, que a mídia nunca explica direito e faz parecer que o Ortega ele acorda de manhã querendo perseguir padre, né, vem desse episódio aí, setores religiosos que estavam articulados com setores nos Estados Unidos para tentar derrubar o Daniel Ortega. Então, é um assunto delicado, por quê? Porque é a construção de uma alternativa de parceria China e Nicarágua ao Canal do Panamá. Então acaba ficando fora do escopo de controle dos Estados Unidos. Daí já viu, né? Letras vermelhas, o Petro, que é o presidente da Colômbia, ele também já ofereceu ferrovia passando pela Colômbia para ligar o Atlântico ao Pacífico. Percebam que dá, né? Dê uma olhada na posição da Colômbia, que tem uma posição privilegiada. O próprio Petro, ele caracterizou essa posição da Colômbia aí como fundamental para toda a região. Aí ele fez o seu oferecimento ali de uma ferrovia. Mas claro, quando a gente olha ali, né? Deixa eu voltar aqui, né? É uma distância gigantesca. Isso aí passa pela Amazônia. Quando passa pela Amazônia, cara, aí vem toda uma blitzkrieg internacional em cima do tema, entendeu? Aí aparece gente de tudo que é canto. Aparece grupo de tudo que é canto, mídia de tudo que é campo, de tudo que é canto. Aí setores políticos do Brasil já sabotam, alguns porque são pró-Estados Unidos, outros porque são covardes mesmo e não querem entrar em atrito com a mídia, nem com os setores internacionais, nem com a mídia internacional, que muitos veem como aliado e não é. Então quando toca no tema Amazônia, todo mundo dá um passo para trás e acaba se acovardando, né? E aí não se faz nada e os projetos não saem. Então é um complicador, né? Essa questão aí
dessa ferrovia, porque corta uma área muito grande. Então a chance do pessoal boicotar por qualquer motivo, né? Até alguém comentou, achei bom comentar, para aparecer uma borboleta azul, um sapo amarelo que está em extinção, sei lá, uma tribo que está ali no meio. Então a chance de botar contra, por causa de questões antropológicas ou ambientais, é enorme. Aí vai aparecer militante engajado, vai sair de dentro do bueiro para evitar que isso aí aconteça, entendeu? Mas é um grande projeto, tá? Que deveria acontecer, na verdade, mas letras azuis ali, ó, problemas. A mídia corporativa e até a mídia. Tem vários setores da mídia alternativa também que se engajam nisso aí. Que vão entrar de corpo e alma, porque não sei o quê, porque tem os bichinhos ali, tem as tribos ali, não pode passar ferrovia. As ONGs, lógico, sempre elas, né? Não todas as ONGs, não vou botar todas as ONGs no mesmo balaio, mas essas ONGs, elas são um cavalo de Troia, né? É preciso colocar. É por isso que a iniciativa transnacional gosta tanto dessa ideia de ONG, né? Que é um cavalo de Troia, que participa junto, que forma opinião, que deturpa o debate nos países, né? Tanto é que a Geórgia, citei aqui, deu um pontapé nesse pessoal, né? E setores políticos no Brasil e no Peru sabotando. Então, né? E sendo que o governo do Peru é um governo em crise, e há muitos anos. Que é um governo frágil, então como é que bate contra, né? Aí eu pintei o que? A Nicarágua e a Colômbia, porque são alternativas ao Panamá, pintei o Panamá também, né? Eu pintei no mapa esses países. Então, assim, quanto mais frágil é o governo, mais difícil é fazer esse tipo de coisa. É por isso que a iniciativa transnacional, os setores transnacionais, financeiros, não gostam de governo forte. Gostam de governo fraco. Esquerda ou de direita, não importa. Ele gosta de governo frágil, que é o governo balançando com medo e suscetível à pressão. Governo forte, ele tem mais autonomia. O que é soberania? A soberania é poder dizer não para os interesses transnacionais. Não é só isso. Não estou sendo super sintético aqui, né? Inclusive nem é sintético, estou sendo grosseiro até na forma de colocar a coisa. Mas um ponto importante é poder dizer não para os interesses transnacionais. Isso é um elemento de soberania. E governo fraco não faz isso. Governo fraco, cada coisa que ele vai fazer, ele tem que dar milhões de explicações do porquê que ele está fazendo. E ele acaba até não fazendo. Ele dá um passo para frente e dá 3 para trás. Então, é por isso que o pessoal gosta de fragilizar o governo, né? Letras vermelhas. Desafios técnicos e de infraestrutura se impõem, como diferença de bitolas, por exemplo. Né? Que até eu vi alguns comentários de você sobre isso aqui, quando eu falei desse tema há algum tempinho atrás. Não, eu falei recentemente, na verdade. Né? Letras azuis. Movimentos ambientais já estão prontos para travar, entre aspas, movimentos ambientais, né? Já estão prontos para travar tudo. E assim, cara, existe uma maquinaria que vai até currículos de universidades, cursos técnicos e até o próprio currículo escolar, que estão construindo uma geração de profissionais que está ali para chutar a bola para o mato mesmo, né? Não estou dizendo que é derrubar tudo, raspar a Amazônia, e não é por aí. Você não sabe, quem acompanha o canal sabe que não é disso que se trata, né? Mas eu observo com um certo assombro a posição até de pessoas que eu conheço, né? Pessoas que eu conheço e que eu sei que estudaram num currículo um pouco menos danado do que esse aí que está aparecendo. Que é a construção de uma certa mente moldada a atravancar o desenvolvimento nacional, né? Não é nem a questão assim, de equilibrar o ecológico com o econômico. Não, é questão de inviabilizar tudo. Nem pensar em formas de fazer. É rechaçar completamente. E isso não fica só no corpo técnico. Isso vai para o mundo político, lógico, né? Tem gente que está há vários anos na política, aí, desde guri eu vejo gente nessa mesma militância, né? Hoje eu tô com 39, tô quase chegando aos 40, e eu tô desde guri vendo esses mesmos políticos fazendo alicerçando o seu fazer político em chutar a bola para o mato, e não permitir o desenvolvimento nacional. E essas figuras estão aí até hoje, com cargos importantes, fazendo o que sempre fizeram, que é atrapalhar o país enormemente. E de maneira demagógica, né? Tem todo
uma demagogia de preocupação com a natureza e o escambau. Letras vermelhas, o Boric também acena caso o Peru não tenha condições, comentei com isso sobre isso com vocês também, até já trouxe matéria sobre essa questão aqui. E por seu lado, os Estados Unidos atuam para fragilizar cada vez mais os governos da América Latina, ou seja, governo acuado, fragilizado, não tem coragem de tomar decisões desse tipo. Aí vem uma pressão da mídia, vem uma pressão de grupos de interesse, vem uma pressão ali de ONGs, né, de setores acadêmicos, aí o governo já recua, porque também não... Então essa é a questão, né? Agora vamos virar a página, né? Porque se eu estava falando aqui de governos frágeis, que recuam, que não conseguem dizer não aos interesses transnacionais anglo-yankees, agora a gente fala de um governo que tem autonomia. Porque naquilo que os Estados Unidos chamam de o seu quintal, a Nicarágua consegue dizer não aos Estados Unidos. Então, concorde ou não com a Nicarágua, você tem que admitir que a Nicarágua peita os Estados Unidos, naquilo que os Estados Unidos consideram seu quintal, né? Porque a Nicarágua está na América Latina. Trago a seguinte matéria. A Nicarágua apoia medidas de segurança internacional da China e da Rússia. Então, trazer a China para relações com a América Latina para ser um contrapeso à influência dos Estados Unidos. Isso é um movimento importante. Trago aqui, entro no texto da matéria. A Nicarágua apoia as iniciativas russas e chinesas que visam criar uma arquitetura de segurança internacional equitativa e indivisível, na qual todos os países se sintam protegidos, disse o assessor presidencial da Nicarágua para a cooperação com a Rússia, que é o Laureano Ortega Murillo. Está aí na foto, vocês devem ver a grande semelhança que ele tem com outro Ortega famoso que eu vou trazer daqui a pouco, né? Mas não é por acaso a semelhança. No contexto do 13º Encontro Internacional de Altos Representantes de Segurança, realizado esta semana em Moscou. Letras vermelhas. A Venezuela, a Nicarágua e Cuba têm trabalhado em parceria com a Rússia e com a China. Então geram um contrapeso, trazem pesos pesados para rivalizar com os Estados Unidos naquilo que os Estados Unidos consideram o seu quintal. Então esse é um movimento importante. Tanto é que quando a mídia fala sobre Venezuela, Nicarágua e Cuba, principalmente sobre Nicarágua e Venezuela, talvez sobre Cuba a mídia já tenha cansado de bater, né? Então ela nem bate tanto, mas a Nicarágua e a Venezuela, os jornalistas e os analistas da mídia corporativa, eles saem do prumo quando falam do Daniel Ortega e quando falam do Nicolás Maduro. Os caras não conseguem conter a raiva, é incrível, é incrível. Entra em Venezuela e Nicarágua, os caras saem do eixo, eles, né? Chegou a babar de raiva. Letras azuis. São os 3 países com maior nível de soberania na América Latina. Discorde ou concorde com o governo da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. Pode concordar, pode discordar, mas eles dizem não para os Estados Unidos no que os Estados Unidos consideram seu quintal. Ponto. Tá? Eu não quero convencer ninguém, Deus me livre querer convencer alguém, ou estou aqui apresentando a ideia, né? Mas há de concordar comigo, né? Letras vermelhas. A Nicarágua tem se consolidado como uma nação segura, né, em termos de combate ao crime organizado. Tem levado à frente ali um método, né? O pessoal fica só falando do Bukele, mas não observa o que a Nicarágua fez, né? Que é um movimento aí bem integrador e importante no sentido de conciliar inteligência e repressão ao crime organizado. A Nicarágua faz isso, só que não se fala do caso da Nicarágua, né? Então a gente percebe assim, ó, o Bukele, ele é uma espécie... Eu vejo muita gente dizendo, não, mas a mídia bate muito no Bukele. Mas fala do caso do Bukele e da questão da segurança lá em El Salvador, né? Mas da Nicarágua ninguém fala. Então assim, ó, detestado mesmo é o Daniel Ortega, né? Porque nem falam do sucesso que ele tem no combate ao crime organizado. Então esse é um ponto importante. E que é muito pouco discutido esse aspecto, até porque é preciso ressaltar apenas o que de negativo tem na Nicarágua. E até o que é positivo é apresentado de forma negativa. Letras azuis. A redução do crime também reduz o risco de desestabilização. Então tem esse aspecto. Os Estados Unidos usam o crime organizado, até porque tem relação com ele, para conseguir infiltrar os países, né? Até porque um governo, uma população que vive sob
pressão do crime organizado, num ambiente de violência, tende a não respeitar o governo. Uma coisa que derruba governo é criminalidade, é sensação de insegurança diante do crime organizado, do narcotráfico, de grupos rebeldes ou do terrorismo. A gente vê casos, como a gente discute casos na África, né, de governo que não garante segurança cai. Então isso também é um elemento estratégico, que é combater o crime organizado. Porque o crime organizado governa junto. E em certos pontos o crime organizado governa mais do que o Estado. Então também é um elemento estratégico combater o crime organizado, né? Agora vamos falar desse caso aqui, vamos falar do Merz de novo, né? Só que agora no que tange a questão, o Friedrich Merz, primeiro-ministro alemão. No que tange a questão de Israel, trago a seguinte matéria. O líder alemão, no caso o Merz, que aparece na foto, criticou a conduta de Israel em Gaza. Eis porque isso é um grande problema. Entrou aqui no texto da matéria da CNN, né? Entrou aqui no texto da matéria. Após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, a questão do apoio político e militar alemão a Israel foi levantada e reafirmada pelo então chanceler Olaf Scholz. Mas comentários do novo chanceler Friedrich Merz nos últimos dias colocaram o apoio da Alemanha a Israel em evidência. Estamos consternados com o destino da população civil e o terrível sofrimento da população civil em Gaza, disse o chanceler na terça-feira. Tem vários motivos para setores da OTAN estarem com problemas em relação ao projeto de massacre e extermínio que Israel está levando a cabo ali diante dos palestinos, né? Sobre os palestinos. Um ponto é que o que Israel está fazendo está desestabilizando a região, está fechando portas e interrompendo negócios muito grandes que poderiam estar acontecendo. E, inclusive, setores de Israel se incomodam muito com isso, porque os acordos de Abraão acabaram indo para o espaço ou foram pausados momentaneamente. Tanto é que o próprio líder da Arábia Saudita diz que, né, ele não pode assinar os acordos de Abraão e normalizar relações com Israel, e isso envolve muita grana. Por quê? Porque senão ele pode ser até assassinado. E isso faz parte desse contexto que o atual governo de Israel está criando, que é de expansão acelerada sobre territórios palestinos, e estamos vendo ali um caso de limpeza étnica. Então tem esse ponto. Tem setores transnacionais que não estão gostando daquilo ali, por quê? Porque está atrapalhando o negócio e está desestabilizando a região de uma maneira perigosa. Tem o aspecto de que na Europa tem uma grande comunidade islâmica, e isso torna tudo mais difícil de governar, dada a insatisfação com tudo que está sendo feito com os palestinos. Então eu preciso botar tudo isso aí na balança para a gente avaliar essa posição do Friedrich Merz. Né? Não só do Merz, a gente pode olhar o Macron também, né? Dá para botar isso aí em perspectiva. O caso do Macron vai além também porque Israel está atropelando alguns interesses da França no Oriente Médio. Entrou aqui no texto da matéria. Após os isso aqui eu já falei, desculpe, né? Já li. Deixa eu agora partir para letras vermelhas. Israel trabalha para pressionar políticos alemães a evitar embargos de armas. Então, a questão é que Israel tem capacidade econômica e influência política para conseguir pressionar políticos na Alemanha. Até porque Israel tem grande influência sobre os Estados Unidos, que tem ali... Não vou nem dizer que os Estados Unidos têm influência sobre a Alemanha. Os Estados Unidos ocupam militarmente a Alemanha. Infiltraram politicamente a Alemanha. Então não é nem falar influência, já é muito além disso. Então, claro que existe uma enorme carga sobre a política alemã quando toma esse tipo de decisão. A questão é que não fazer isso implica num grande caos para a própria Alemanha. Né? Letras azuis. Israel e Estados Unidos simulam uma ajuda humanitária, a gente está vendo todo esse pastelão aí que está sendo feito por eles aí, né? Para evitar sanções. Porque, na verdade, isso foi bem colocado em um comentário que apareceu aqui ontem, eu discuti essa questão aqui, é que assim, Israel e Estados Unidos cuidando da ajuda humanitária aos palestinos é um grande perigo. Né? Por quê? Porque a intenção de Israel é esvaziar a faixa de Gaza. Então eles podem fazer essa ajuda humanitária, entre aspas, de forma que mate mais palestinos do que salve. Né? Letras vermelhas. Israel joga com o passado nazista alemão para pressionar o país a apoiar o massacre em Gaza. Então assim, vocês já fizeram muitas coisas no passado, aí volta lá para a questão do Hitler. Então vocês têm uma dívida com Israel. Aí o que a Alemanha faz? Vai lá e apoia um novo massacre. Né? Então a Alemanha errou no passado e erra agora.
Diga-se de passagem, é um duplo apoio ao antissemitismo, né? Porque os palestinos são povos de origem semita também. Letras azuis. Existe repressão na Alemanha contra críticos do sionismo, e não é pequena, e não é pequena. Então, toda essa pressão que Israel exerce sobre os países coloca os governos numa situação muito complicada, né? Mas é isso que dá não ter soberania, né? E agora a gente encerra aqui falando desse caso, que é o de militares franceses que têm experiência no continente africano, sendo recrutados por empresas anglo-yankees da área de segurança privada, né? Contratados como mercenários. E esse texto aqui, que é da mídia francesa, ele coloca isso como um erro da França, que não está sabendo explorar esse ambiente que é um mercado, na verdade, e também é estratégico, né? Porque através desses grupos mercenários se exerce um poder e influência. Há uma presença ali, né, em vários países a partir desse tipo de movimento. Então, esse texto aqui tem uma levada crítica em relação a isso, que é uma oportunidade que a França está perdendo. Que a França, ela tem por hábito colocar tropas do país, mas dada a mudança de cenário, o fato de que países africanos não querem mais a presença de tropas estrangeiras oficiais, a França não está sabendo contornar colocando o quê? Grupos privados atuando, né? E isso vários países estão fazendo, inclusive a Rússia. A gente tem o caso do grupo Wagner, que ganhou notoriedade dessa forma. Traga a seguinte matéria: empresas militares privadas prejudicam a saída silenciosa da França da África Ocidental. Entro aqui no texto da matéria. Segundo o Père de Jong, que é o coronel da Marinha que agora comanda a Temis, uma empresa de segurança, defesa e serviços que opera na Mauritânia, ex-soldados franceses são altamente valorizados por seu profundo conhecimento das zonas de guerra africanas, onde frequentemente foram destacados por causa da presença francesa, a influência francesa em vários países por causa do seu histórico colonialista. E na África Ocidental e Central, a língua francesa continua sendo uma vantagem fundamental, também por causa desse histórico colonial francês e da língua que é falada em vários países ali do continente africano. O fato é que mesmo depois da independência, a França continua tendo influência em vários países do continente africano, mesmo depois da independência de vários países, né? A França continua tendo influência, só que a França tem tido vários reveses e tem sido forçada a retirar suas tropas de vários países. Aí esses militares têm expertise em atuar em vários países, em regiões africanas, e ficam ali disponíveis para serem recrutados para entrar em grupos mercenários. Letras vermelhas: empresas exploram o fato de que a França perdeu espaço no continente e tem pessoal ocioso com um grande conhecimento sobre a atuação no continente africano e precisando de grana, e são bem pagos para fazerem esse trabalho. Aí existe aí uma oportunidade. Segundo esse texto que eu trouxe aqui, a França poderia e deveria pensar melhor em apostar em mais iniciativas desse tipo, né? Letras azuis: empresas oferecem suporte de segurança em troca de minerais. Tanto é que recentemente eu discuti com vocês o caso da República Democrática do Congo. A gente viu ali a figura do Eric Prince, que é o fundador da Blackwater, trocando figurinhas com o governo da República Democrática do Congo em troca de minerais, dando suporte de segurança em troca de minerais, né? Letras vermelhas: muitos países têm buscado o suporte da Rússia no continente africano. A China e a Turquia também atuam no continente. Então existem uma série de iniciativas no continente africano. O que esse texto está colocando é: a França poderia usar de maneira mais inteligente esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque a França visivelmente está perdendo espaço. A gente já trouxe aqui milhões de casos de reveses que a França sofreu. Diga-se de passagem, a matéria fala sobre empresas britânicas e estadunidenses recrutando militares franceses. Muitas das puxadas de tapete no continente africano foram promovidas pelos Estados Unidos em relação à França. Já falou sobre isso.
Assim como muitos militares que derrubaram governos capachos da França, foram militares treinados pelos Estados Unidos. E que depois acabaram não dando uma guinada em direção aos Estados Unidos. Isso que é interessante, né? Letras azuis. Países africanos evitam a instalação de tropas estrangeiras, oficialmente, e vários governos optam por um suporte de empresas privadas de segurança. O que o texto coloca é: a França não está sabendo explorar esse ambiente e continua fazendo as coisas da forma como fazia antes, mas a verdade é que os governos não querem mais saber de presença militar francesa, primeiro porque existe um crescente e cada vez mais, e isso é importantíssimo, sentimento anti-francês nos mais variados países, dado seu histórico colonial, e também porque muitas dessas parcerias não garantiram a segurança. Então tem um aspecto aí desse sentimento anti-francês, mas tem um aspecto técnico também, né? E justamente por isso há a construção de uma nova forma de relação. Bom, pessoal, e aí o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.